Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é mais um episódio especial do nosso quadro de reações, e hoje nós vamos reagir a uma fala do padre Paulo Ricardo em uma entrevista concedida ao programa Escola da Fé, na TV Canção Nova, que é uma TV católica do ano de 2010. Embora seja uma fala antiga, ela é bastante útil para analisarmos alguns argumentos bastante comuns dos católicos e também para aplicarmos alguns dos conceitos que aprendemos nos episódios anteriores. Eu vou colocar a fala para rodar e, na medida em que eu achar necessário, eu faço uma pausa para tecer alguns comentários. Vamos começar. Houve um professor meu, o padre Karl Becker, um jesuíta, professor na Gregoriana. Ele nos escandalizou a todos, mas depois eu pensei, ele tinha razão. Ele nos escandalizou a todos em sala de aula, quando um dia, em sala de aula, ele chegou e disse: gente, a Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. Eu fiquei escandalizado e chocado na hora, mas depois eu pensei, não é que o velho tem razão? Ok, esse é o primeiro trecho do vídeo. Como o ouvinte pode perceber, o padre vai tratar do assunto Bíblia. E a sua primeira afirmação, a sua primeira proposição é a de que a Bíblia foi feita por católicos e para católicos. Bom, vamos tratar dessa assertiva do padre. Essa afirmação que o padre Paulo Ricardo faz é bastante curiosa e até mesmo engraçada. Isso porque, em primeiro lugar, a Bíblia é formada por Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, também chamado de Bíblia Hebraica, foi escrita, como o ouvinte deve saber, pelos hebreus. E uma vez que a aliança de Deus foi feita primeiramente e primariamente com os hebreus, isto é, com o povo de Israel, com o povo que viria a ser chamado de judeu posteriormente, então, evidentemente, o Antigo Testamento não só foi escrito por hebreus, como também foi escrito para os hebreus. Os escritos de Moisés, os escritos dos demais profetas, os salmos, os livros sapienciais, todas essas obras eram dos hebreus, faziam parte da nação hebraica, da religião hebraica. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, que era um israelita, um hebreu, um judeu, vai atestar essa verdade histórica. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 3, versos 1 a 3, ele afirma: qual é, então, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Já no capítulo 9, nos versos 4 e 5, Paulo volta a falar desse assunto e ele afirma: são israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Então note que tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista bíblico, o Antigo Testamento foi feito por judeus e para judeus. E uma vez que a Bíblia cristã ela é formada por Antigo e Novo Testamento, então já não daria para o padre dizer que a Bíblia como um todo foi feita por católicos e para católicos. Em segundo lugar, também parece ser um anacronismo dizer que os católicos formaram o Novo Testamento. Isso porque quem escreveu o Novo Testamento, em sua maioria, também eram judeus, tanto no sentido étnico quanto no sentido da fé. No sentido étnico, até onde sabemos, o único não-judeu que escreveu o Novo Testamento foi o evangelista Lucas, que escreveu o Evangelho e também o livro de Atos. Já no sentido espiritual, no sentido religioso, evidentemente, todos os autores do Novo Testamento, assim como todos os autores do Antigo Testamento, seguiam a fé judaica. Note, esses autores acreditavam no Deus dos judeus, nas escrituras dos judeus, no culto dos judeus, no Messias dos judeus, e além disso, frequentavam sinagogas, guardavam o sábado, participavam das festas religiosas judaicas e por aí vai. E aqui cabe lembrar que os primeiros crentes em Jesus como Messias eram ou judeus ou gentios que frequentavam sinagogas. As primeiras comunidades cristãs ainda tinham uma proximidade muito grande, muito forte com a sinagoga. Assim sendo, não é forçoso dizer que não só o Novo Testamento foi escrito por judeus, mas também foi escrito
feito para judeus. Judeus que criam em Jesus e frequentavam sinagogas, e gentios que, embora não fossem judeus no sentido étnico, mantinham a fé judaica e mantinham diversas práticas judaicas, já que também frequentavam sinagogas. É claro, alguém pode argumentar aqui que, na verdade, o que o padre estaria querendo dizer é que a Igreja Católica fechou o cânon. No entanto, ainda que fosse esse o intuito do padre, também existem problemas nessa visão. O primeiro é que existem bons indícios de que, pelo menos informalmente, o cânon do Antigo Testamento já estava fechado na época de Jesus. É bem verdade que existiam alguns grupos judaicos que tinham cânons um pouco diferentes. Contudo, aparentemente, a maior parte dos judeus seguia o cânon farisaico. E o cânon farisaico é o cânon que é aceito pelos judeus até os dias de hoje. Além disso, existe um texto de Flávio Josefo, que foi um historiador judeu do primeiro século, que informa que o cânon, na época, se compunha de 22 livros. Esse cânon de 22 livros, muito provavelmente, é o mesmo cânon de 24 livros dos judeus de hoje em dia. A diferença pode ser explicada porque, possivelmente, Flávio Josefo contou o livro de Ruth juntamente com o livro de Josué e o livro de Jeremias juntamente com o livro de Lamentações de Jeremias. Cabe lembrar que esses 24 livros da Bíblia judaica, ou 22 livros nas contas de Flávio Josefo, são os mesmos 39 livros do Antigo Testamento protestante. A diferença numérica fica mais uma vez por conta das aglutinações de alguns livros. Os 12 profetas menores, por exemplo, são contados pelos judeus como um livro só. O mesmo acontece no caso de Esdras e Neemias, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Também é possível perceber esse fechamento, ao menos informalmente, do cânon do Antigo Testamento no próprio Novo Testamento. Isso porque o Novo Testamento faz muitas citações e alusões dos livros do Antigo Testamento, de modo que é possível ver o que Jesus e os apóstolos e a maior parte do povo e também os líderes entendiam como sendo escritura no primeiro século. Em suma, de uma maneira geral, no primeiro século, a Bíblia hebraica já estava praticamente fechada. Quanto ao Novo Testamento, é importante destacar que a maior parte de seus livros e suas cartas foi amplamente aceita ainda no primeiro século, quando os apóstolos ainda estavam vivos e ainda podiam fiscalizar esse processo. Historicamente, após o primeiro século, apenas 6 livros dos 27 que compõem o Novo Testamento geraram alguma dúvida em algumas igrejas sobre se deveriam ser aceitos como canônicos ou não. E ainda assim, isso não foi um panorama geral em toda a igreja. Assim, mesmo sendo verdade que o cânon do Novo Testamento só vai ser fechado formalmente muito tempo depois dos apóstolos, podemos dizer que a maior parte do cânon do Novo Testamento já estava definida amplamente no primeiro século. Em suma, a produção tanto do Antigo quanto do Novo Testamento foi feita por judeus e aceita amplamente ainda debaixo de uma fiscalização judaica, já que os apóstolos e os primeiros crentes eram judeus ou, no mínimo, gentios que frequentavam sinagogas e praticavam a fé judaica. A primeira afirmação do padre Paulo Ricardo, portanto, parece um tanto equivocada e um tanto anacrônica. Mas vamos continuar ouvindo o que o padre tem a dizer. É verdade. Só existia a Igreja Católica. Primeiro começa por aí. Só existia a única Igreja de Cristo. Não tinha mais nada, né? Não tinha mais nada. Ok, aqui o padre utiliza um argumento que é chamado por alguns protestantes de falácia do catolicismo retroativo. Como funciona? Simples. O católico olha para os apóstolos e afirma que todos os apóstolos eram católicos. Não católicos no sentido de fazerem parte de uma grande igreja universal, já que a palavra católico significa universal, mas católico no sentido de católico romano. E por que fazer essa afirmação seria algo equivocado? Ora, porque tanto historicamente quanto teologicamente, o catolicismo romano é muito posterior ao primeiro século. Nas primeiras décadas do primeiro século, como já vimos em outros episódios, o que tínhamos não era uma nova religião.
A igreja, na verdade, era um grupo, uma seita do judaísmo. Uma seita que passou a agregar um grande número de gentios. E essa divisão entre judaísmo e cristianismo que nós conhecemos hoje só começou a se desenvolver mais rapidamente, mais profundamente, a partir do final do primeiro século e início do segundo. E ainda assim, esse desenvolvimento continuou de uma maneira gradual ao longo do segundo, terceiro, quarto e quinto século. Nesse meio tempo, foi necessário muita crítica antijudaica por parte dos pais da igreja, muita força para que o sábado deixasse de ser guardado por diversos grupos, muita força para que o domingo substituísse o sábado, muitos concílios e sínodos antijudaicos e que pretendiam criar uma identidade propriamente cristã, e por aí vai. Se nós compararmos a Igreja Católica Romana do VI ou VII século com a Igreja do I século, veremos que a diferença é muito grande. Se pudermos resumir essa diferença, ela é: a Igreja do I século é essencialmente judaica. A Igreja do VI, VII, VIII, IX século em diante era essencialmente antijudaica. E claro, não podemos deixar de dizer que a Igreja Católica Romana está amplamente fundamentada na filosofia grega, enquanto que, obviamente, no I século, os apóstolos não estavam fundamentados na filosofia grega. Ainda que, pelo menos o apóstolo Paulo provavelmente conhecia alguma coisa de filosofia grega. Ainda assim, ele era um rabino judeu no contexto do judaísmo do I século. Então não, no I século não havia Igreja Católica Romana. Havia, sim, uma igreja fortemente judaica. Os primeiros crentes em Jesus seriam muito melhor classificados por nós como judeus messiânicos, judeus nazarenos, judeus que aceitavam a Jesus como o Messias judeu. Vamos continuar ouvindo o padre. Eles que escreveram por inspiração divina. E, portanto, somente a igreja precede a Sagrada Escritura. Sim. Primeiro existiu a igreja, depois a Bíblia. É a igreja que fez a Bíblia, não a Bíblia que fez a igreja. Exato. Né? Muita gente que foi a Bíblia que fez a igreja. Aí que está a visão protestante. Ao contrário, é a igreja que compilou a Bíblia. Exato. Ok, o argumento do padre aqui parece ser o seguinte: se a igreja produziu a Bíblia, isso significa que a igreja precede a Bíblia. E se a igreja precede a Bíblia e produziu a Bíblia, isso significa que ela deve ter uma autoridade tão grande quanto a Bíblia. Daí decorreria que a igreja é a única com capacidade e com autoridade para interpretar a Bíblia corretamente. O problema desse argumento é que, na verdade, quem produziu a Bíblia não foi a igreja como um todo. Quem produziu a Bíblia em termos humanos foram os profetas, no caso do Antigo Testamento, e os apóstolos, no caso do Novo Testamento. Então, o máximo que se poderia chegar com o argumento do padre seria de que os apóstolos, enquanto vivos, tiveram a mesma autoridade da Bíblia Sagrada. E eu acredito que nenhum protestante discordaria disso. De fato, enquanto os apóstolos eram vivos, o que eles falavam, desde que estivesse de acordo com as escrituras hebraicas, tinha o mesmo peso das escrituras hebraicas. Afinal de contas, eles eram discípulos diretos de Jesus e haviam sido comissionados para dar início à igreja. Agora, é justamente pelo fato de que os apóstolos em algum momento iriam morrer, e além do mais, os apóstolos não tinham como acompanhar o crescimento da igreja, ou seja, eles não poderiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo, fiscalizando todas as pessoas ao mesmo tempo. É justamente por isso que eles começam a escrever aquilo que eles ensinavam. E é assim que são produzidos os evangelhos, para que a história de Jesus fosse conservada, assim como as histórias dos hebreus foram conservadas, e as cartas, para que as igrejas pudessem ser instruídas na sã doutrina. E uma vez que todos os apóstolos morrem, o que resta dos apóstolos, o que resta da autoridade da palavra dos apóstolos é aquilo que está escrito, é o Novo Testamento. Então, o argumento do padre, no máximo, nos levaria à seguinte conclusão: que as pessoas que viveram quando os apóstolos também estavam vivos deveriam se submeter à interpretação que os apóstolos faziam. Essa interpretação, com toda certeza, era infalível, até porque essa interpretação estava de acordo com a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento.
Não obstante, esse argumento não nos leva à conclusão de que, após a morte dos apóstolos, uma sucessão de líderes se mantém com a mesma autoridade interpretativa dos apóstolos. Em outras palavras, do segundo século em diante, lideranças poderiam cometer falhas interpretativas. Da mesma maneira como lideranças cometeram falhas interpretativas ao longo de toda a história de Israel. Como já vimos em outros episódios, a ideia de que existe um magistério infalível e uma tradição infalível não é suportada pela Bíblia Sagrada. Além do mais, mesmo os apóstolos que tinham uma grande autoridade eram julgados por aqueles que ouviam a sua pregação para saber se o que eles falavam estava de fato de acordo com as sagradas escrituras hebraicas. O exemplo disso, como também já mostramos em outro episódio, está em Atos capítulo 17, dos versos 10 a 12. Cabe lembrar ainda, só para finalizar, que os protestantes não dizem que a Bíblia criou a igreja. O que eles dizem é que a igreja, os membros do corpo de Cristo como um todo, precisam obedecer à Bíblia e andar de acordo com a Bíblia. E isso inclui, claro, a liderança da igreja. É justamente por isso que os líderes da igreja precisam ser julgados pela Bíblia. E da mesma forma, as doutrinas e também as interpretações precisam ser julgadas à luz da própria Bíblia. Muito bem, vamos continuar ouvindo a fala do padre. Então aqui que está a realidade, né? Que se nós sairmos da igreja católica e quisermos ler a Bíblia, esse negócio não vai dar certo. Então o Papa está dizendo aqui, ele diz, número 55 da Fides et Ratio, né? Em união com toda a igreja. Você não pode pegar um fragmento da Bíblia e individualisticamente dizer, eu, cientista, exegeta, estudioso da Bíblia, irei dizer qual é o significado dessa passagem. Não. Para você saber o que quer dizer aquela passagem, ou você está em comunhão com toda a igreja, ou, meu irmão, você está numa canoa furada. Né? Porque não vai funcionar. Né? Não vai funcionar. Ok, aqui o padre faz um argumento que é bastante estranho. Ele afirma que uma pessoa, de maneira individual, ainda que seja um exegeta, um cientista, um estudioso da Bíblia, não tem como ler uma passagem e dar a interpretação correta dessa passagem. A não ser, claro, que a interpretação a que ele chegue seja a interpretação que toda a igreja, no caso a Igreja Católica, concorda. No entanto, isso é uma falácia lógica. A verdade não depende da maioria ou de todas as pessoas de um determinado agrupamento concordarem com aquilo ou não. É perfeitamente possível, do ponto de vista lógico, que a maioria esteja errada e uma pessoa individualmente interprete da maneira correta. E aqui nós precisamos pensar, se a interpretação é um exercício técnico, onde nós nos utilizamos de ferramentas lógicas de interpretação, então, o que vale não é a quantidade de pessoas que concorda com a interpretação ou quem concorda com a interpretação. O que importa é se os métodos estão sendo utilizados corretamente. Ou seja, a interpretação precisa ser julgada não por quem fez, mas sim pelo próprio mérito da interpretação. Ela está correta? Foram aplicadas as ferramentas corretas? Os argumentos que embasam a interpretação são coerentes, são lógicos, são convincentes? Esse é o ponto. Agora, claro, talvez o padre tenha desejado dizer que é bastante perigoso uma pessoa tentar interpretar uma passagem da Bíblia sem levar em conta o que os principais intérpretes tiveram ou têm a dizer sobre aquela mesma passagem. Ora, com toda certeza, mais cabeças pensam mais do que uma. E, evidentemente, se diversas pessoas interpretaram aquela passagem antes de nós, é bastante provável, ou no mínimo bastante possível, que outras pessoas tenham chegado a interpretações corretas. Fazer um estudo da história das interpretações de determinada passagem e também da história das discussões sobre determinada passagem é bastante importante para que nós possamos fazer uma avaliação ampla e para que também nós possamos evitar determinados erros que possivelmente já foram cometidos no passado.
Então, esse cuidado de levar em conta o que outros intérpretes da igreja já falaram sobre determinada passagem e também o que outros intérpretes de hoje em dia falam sobre determinada passagem é algo bastante importante, é uma postura sensata. Mas isso não significa que uma pessoa, mesmo fazendo um amplo estudo, não possa chegar à conclusão de que a maior parte da igreja está incorreta. Aliás, a história do cristianismo, a história da igreja, se inicia dessa maneira. Um pequeno grupo de judeus, os apóstolos e alguns seguidores iniciais de Jesus, chega à conclusão de que a maioria dos judeus e a maioria dos líderes judaicos estão errados em não considerar Jesus como sendo o Messias verdadeiro, o Messias prometido. Poderíamos imaginar aqui um rabino do primeiro século fazendo mais ou menos o mesmo discurso que o padre Paulo Ricardo está fazendo. O rabino poderia dizer: se você quiser interpretar a Bíblia hebraica sem estar em consonância com a tradição dos anciãos e com todo o magistério judaico atual, então com certeza você está errado, não vai dar certo, você está numa canoa furada. Vamos continuar ouvindo o padre. E por que isso? Por uma razão muito simples, gente. A Bíblia. Como é que a igreja decidiu quais eram os livros da Bíblia? A igreja decidiu quais eram os livros da Bíblia ouvindo, né? Os livros eram trazidos para os bispos, diz: não, esse é Jesus, pode ler na missa. A Bíblia nasceu na missa, pode ler na missa. Foi sendo feita uma lista de livros que podiam ser lidos na missa. Esse é Jesus, pode ler, é ele mesmo. E diz: não, isso aqui não é Jesus não, está errado, joga fora esse livro. Apócrifo. E é assim que foi sendo elaborada a lista dos livros do Novo Testamento. Existia a igreja, e a igreja, como diz Jesus no Evangelho de São João, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E reconhecendo Jesus naqueles livros, a igreja foi fazendo a lista dos livros que eram verdadeiramente inspirados. E então, porque existia igreja e existia uma forma de a igreja ouvir, é que existe a Bíblia. Ora, como é que você agora quer interpretar sem ter aquela forma de ouvir? Ok, aqui o padre dá uma pincelada no processo de formação do cânon do Novo Testamento. E o grande problema aqui é que ele narra esse processo de uma maneira que acaba nos dando uma visão distorcida de como as coisas aconteceram. Da forma como o padre fala, a impressão que dá é que os livros do Novo Testamento foram sendo aceitos a partir da mera autoridade dos bispos. Então, nós imaginamos, por exemplo, um povo que não tem a menor noção de quais seriam os livros sagrados, e então o bispo iluminado simplesmente dita qual que é e qual que não é. Mas a verdade é que o processo foi bem mais orgânico que isso. As primeiras comunidades cristãs que se formaram, ainda no primeiro século, recebiam as cartas e os evangelhos dos apóstolos diretamente das mãos de pessoas que conviviam com os apóstolos. E esses apóstolos, por sua vez, ainda estavam vivos e ainda passavam pelas igrejas de visita. Ou seja, quando esses documentos começaram a circular, a coisa ainda era bastante próxima. Além disso, uma vez que esses escritos eram lidos nos cultos e trocados entre as igrejas mais próximas, isso fazia com que as comunidades como um todo soubessem quais eram os escritos que vinham dos apóstolos. Tanto é verdade que, como nós já vimos, depois do primeiro século, apenas 6 dos 27 livros que compõem o Novo Testamento foram alvo de alguma discussão sobre se deveriam entrar no cânon ou não. Ou seja, por mais que os bispos, a partir do segundo século, possam ter tido um papel bastante importante e autoritativo no sentido de indicar quais eram os livros sagrados e quais não eram, isso não exclui o fato de que as próprias comunidades como um todo tinham uma grande consciência do que formava esse Novo Testamento. O desenvolvimento do cânon, portanto, ou melhor, a aceitação do cânon, foi muito mais orgânica do que propriamente algo que aconteceu de cima para baixo, com alguns líderes impondo determinados livros, enquanto as comunidades, sem saber de absolutamente nada, apenas aceitaram.
E quando nós entendemos que esse processo foi um tanto orgânico, então percebemos que a tal forma de ouvir da igreja que o padre menciona não significa simplesmente ouvir de maneira acriticamente o que o bispo está dizendo. Já existia um conhecimento comum. Os bispos agiam muito mais, na maioria das vezes, como formalizadores desse conhecimento comum. Cabe lembrar ainda que não há nenhum problema em que determinadas autoridades que têm mais estudo tomem decisões em determinadas questões que são difíceis para a comunidade decidir. Ainda assim, essas decisões precisam ser tomadas de maneira tal que haja um fundamento lógico para elas, um fundamento racional para elas. E todo e qualquer líder, com toda certeza, precisa estar aberto a questionamentos e deve provar que a sua decisão realmente tem algum sentido. Vamos ouvir agora o último trecho da fala do padre. Você precisa primeiro ser católico, para depois saber ler a Bíblia. Se você não é católico, profundamente, se você não é primeiramente cristão, você vai dizer atrocidades com a Bíblia. E a multiplicidade das igrejas evangélicas só nos demonstra isso. Demonstra exatamente isso, que você pode fazer o que quiser com a Bíblia. Muito bem, o padre termina a sua argumentação dizendo que, para interpretar a Bíblia corretamente, é preciso primeiramente ser católico, e no caso, um católico romano. Mas note que, dado tudo o que nós vimos, essa conclusão não faz o menor sentido. Lembrando, o Antigo Testamento foi escrito por judeus e para judeus. O Novo Testamento também foi escrito por judeus e para um público formado por judeus e gentios que frequentavam sinagogas. Além disso, pelo menos informalmente, o Antigo Testamento já tinha o seu cânon fechado no primeiro século. E também no primeiro século, já a maioria dos livros escritos no Novo Testamento já circulava com a fiscalização dos apóstolos e já era aceita por toda a igreja. Ou seja, a participação da Igreja Católica Romana na produção da Bíblia é nula. E a participação da Igreja Católica Romana no fechamento formal dos cânons é bastante pequena, já que quando ela acontece de maneira informal, os cânons estavam praticamente fechados e poucos livros foram alvo de discussão. Com tudo isso que nós vimos, na verdade o argumento que faria sentido seria o seguinte: para interpretarmos corretamente as Escrituras, nós precisamos primeiro entender bem as raízes judaicas da fé cristã. E apenas depois de mergulhar profundamente nessa fé hebraica bíblica, é que nós estaremos melhor equipados para interpretar a Bíblia Sagrada. De fato, grande parte dos erros que foram cometidos pela Igreja em termos doutrinários após o segundo século são fruto justamente dessa teologia antijudaica que adentrou a Igreja e acabou interferindo na interpretação da Bíblia. E nesse ponto, a Igreja Católica Romana é bastante culpada enquanto instituição, já que ela, desde sempre, foi essencialmente antijudaica em sua doutrina. Finalmente, o padre menciona que a multiplicidade de igrejas evangélicas é uma evidência de como não dá certo interpretar a Bíblia fora daquilo que a Igreja Católica Romana afirma ser o correto. Aqui nós devemos lembrar o que já também mencionamos em episódios anteriores, sobre o fato da multiplicidade de igrejas sempre ter sido uma característica da Igreja de Cristo. Desde o primeiro século, a Igreja sempre foi formada por múltiplas comunidades, cada qual com seus costumes, com as suas ênfases e até mesmo com algumas diferenças doutrinárias. Isso pode ser atestado no Novo Testamento, pode ser atestado nos escritos de Orígenes, pode ser atestado nas histórias eclesiásticas escritas por Sócrates Escolástico e por Sosômen, pode ser atestado nas igrejas orientais que se separaram após o ano 451, pode ser atestado na multiplicidade de interpretações e de discussões sobre passagens bíblicas ao longo da história da igreja pelos próprios teólogos católicos e por aí vai. E tudo isso sem contar as seitas que sempre surgiram ao longo da história da igreja. Se por um lado a Igreja Católica Romana de fato combateu muitas seitas ao longo dos séculos, por outro lado também é verdade que a Igreja Católica Romana nunca foi capaz de impedir que essas seitas surgissem.
Em suma, multiplicidade de igrejas e de seitas e de opiniões, interpretações e tensões sempre foi uma constante na história da igreja. A única coisa que mudou em tempos mais modernos é que hoje nós temos maior tecnologia para produzir livros, para nos deslocarmos de um lugar para o outro, além de termos também um maior número de pessoas alfabetizadas e um maior número de pessoas em geral, e uma enorme quantidade de informações circulando por aí. Na era da internet, então, isso se multiplica ainda mais vertiginosamente. Ou seja, se tivéssemos esse contexto desde o primeiro século, nós teríamos uma multiplicidade de igrejas tão grande nos primeiros séculos de cristianismo como nós temos hoje. Diante desse fato, precisamos nos perguntar o que realmente é a unidade da igreja. Para mim está claro que a unidade da igreja não é a unidade administrativa ou a uniformidade de costumes ou mesmo uma concordância absoluta de interpretações e doutrinas. A unidade da igreja deve estar, em primeiro lugar, em torno daquelas crenças básicas, fundamentais, aquelas que nos fazem cristãos, a saber que só existe um Deus, que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que Jesus morreu para nos salvar e ressuscitou e ascendeu ao céu e virá para nos buscar, que a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus, que nós precisamos ser obedientes a Deus e santos e desenvolver o fruto do Espírito Santo, que o cristão deve ser batizado e deve tomar da ceia, que a Bíblia é a palavra de Deus e é infalível e deve ser a nossa regra de doutrina, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, que não devemos matar, que não devemos roubar, que não devemos adulterar, que devemos amar o nosso cônjuge, que é importante contribuir financeiramente com a igreja, que é importante prestar assistência social aos mais pobres e por aí vai. E conquanto os cristãos tenham muitas diferenças entre si, creio que existe uma ampla unidade em torno dessas doutrinas básicas e que nós podemos trabalhar nesse sentido. A outra unidade que devemos ter, com certeza, é a unidade no amor. Independentemente das nossas diferenças, nós devemos amar-nos uns aos outros profundamente, afinal de contas, somos irmãos. E esse amor, com toda certeza, deve nos levar a um relacionamento saudável uns com os outros. Não é porque o meu irmão pensa diferente de mim e eu penso diferente dele que nós não podemos, muitas vezes, visitar a igreja um do outro, visitar a casa um do outro, comermos juntos, orarmos juntos, lermos a Bíblia juntos, participarmos de alguma ação social juntos, entre outras coisas. Portanto, como eu já disse em outros episódios, essa multiplicidade de interpretações e de opiniões e de igrejas não necessariamente é uma coisa ruim. É óbvio que a verdade existe, é importante e que ninguém deve abrir mão das suas convicções. Eu, por exemplo, sou um cristão que acredito que devemos continuar guardando o sábado. Eu não tenho a menor pretensão de abrir mão dessa convicção e eu vou continuar falando sobre isso com os meus irmãos que não têm a mesma interpretação que eu. Ainda assim, eu posso fazer isso com respeito e eu posso considerar os meus irmãos como irmãos em Cristo, mesmo quando eles não concordam com o modo como eu vejo as coisas. Acredito que isso é uma questão de maturidade espiritual e é na maturidade espiritual que nós conseguimos o melhor tipo de unidade. Essa então é a minha análise de hoje. Eu concluo que os argumentos do padre Paulo Ricardo são argumentos bastante falhos. Ele tenta colocar a Igreja Católica Romana como a produtora da Bíblia, a formadora da Bíblia, mas, no fim das contas, isso é uma posição pertencente aos judeus. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.